Esse filme, estrelado pela Anya Taylor-Joy e pelo Miles Teller, teve todo o marketing focado no mistério em torno da sua história. Uma trama envolvendo dois atiradores de elite obrigados a vigiar um desfiladeiro cheio de segredos. Mas eu não vou fazer mistério com vocês não, eu não sou desses. Entre Montanhas é a primeira grande bomba cinematográfica de 2025. É um filme basicamente terrível em tudo o que se propõe. E esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou o Thiago e hoje eu vou falar sobre um filme que me frustrou de verdade. Porque até agora eu não tô acreditando que esse filme é dirigido por Scott Derrickson. O homem por trás de títulos como O Sinistro, A Entidade, o tenso O Telefone Preto, até o empolgante Doutor Estranho. Todas as características do cinema dele meio que se perderam aqui, evaporaram. Porque assim, para começo de conversa e sem pesar a mão, Entre Montanhas é pavoroso cinematograficamente. É um filme pessimamente iluminado, com sequências de ação confusas e sem peso, com um CGI que é medonho de artificial. A ideia era criar um mistério em torno desse cenário imponente, um abismo no meio do nada, vigiado por duas torres de controle. Só que Scott Derrickson não desenvolve esse espaço, não explora o elemento vertiginoso da trama, não desenvolve o medo do desconhecido. É muita fumaça, muita escuridão, alguma pirotecnia, nenhuma cor e nada mais. Achou ruim? Fica pior, eu garanto. Porque Entre Montanhas nunca parece comprometido com o mistério que tenta construir. Existe toda uma mitologia que é destruída na tentativa de Scott Derrickson tornar tudo mais adrenalizado no ritmo dos filmes de ação moderno e não dos filmes de terror ou dos filmes de suspense. Os monstros que saem daquele buraco são ridiculamente inexpressivos. O filme mira em The Last of Us e Planeta dos Abutres, duas produções que eu amo, mas acerta em sei lá o quê, porque eu não consegui enxergar direito, tudo é tão escuro, tudo é tão nebuloso, e tudo isso acontece por um motivo. Porque na verdade mesmo, o grande objetivo de Entre Montanhas é construir o romance entre os protagonistas, entre os personagens de Anya Taylor-Joy e Miles Teller. Só que a coisa aqui é nível filme adolescente. A ideia de explorar esse abismo que separava os dois e bota abismo nisso era interessante, mas o roteiro de Zack Dan não trata os personagens com o mínimo, assim, com um mínimo de maturidade, nem desenvolve qualquer traço de personalidade. Eles são meio que dois adultos atiradores de elite que estão no meio do nada e se veem totalmente iludidos por sentimentos que o filme não desenvolve também. Não é uma questão de atração física, de sexo, sabe? De ocupar o tempo livre. Não, é simplesmente uma coisa assim que poderia ser tirado de filmes de romance desses bem água com açúcar, só que adaptado aqui para um contexto ali meio sinistro, quase apocalíptico, em que existe uma ameaça e uma ameaça que pode sair daquele buraco e que pode colocar a vida da Terra em risco. Eu não consigo entender. O problema não está no romance, é bom deixar isso claro. Seria até uma ousadia se o filme conseguisse desenvolver bem esse romance nesse espaço, nesse cenário. A questão é que o filme não desenvolve. Ele simplesmente coloca dois indivíduos, um homem e uma mulher, um em cada torre. Eles começam a conversar pelas torres ali, levantando uma plaquinha aqui, levantando uma plaquinha ali. Tipo, e fica nessa. Daqui a pouco o cara resolve, atravessar o abismo, correndo todos os riscos do mundo. Uma solução assim, que volta a frisar, o problema não é a solução, mas é o que ela desenvolve. Obviamente as coisas não dão certo. E assim, pra piorar, e aqui o filme me puxou assim, ele meio que me tirou a força dele. Após um encontro, esse cara ele cai no abismo e a personagem da Anya Taylor-Joy não pensa duas vezes em se jogar no abismo. Ela não sabia o que tinha lá. Podia ser lava, podia ser zumbi, podia ser dinossauro, podia ser qualquer coisa. Ela podia morrer em um segundo. E ela se joga de paraquedas pra salvar o cara que ela conheceu tem 2 meses e teve um encontro presencial. Gente, aí não dá, né? Complica, e é difícil defender essas soluções narrativas, principalmente porque não existe a gente não vê essa paixão, a gente não vê essa atração física, a gente não vê nada, são dois caras conversando por placas de papel, e assim, eu não tô exagerando não,
Nada nesse filme funciona, pelo menos pra mim. E quanto mais Scott Derrickson pisa no acelerador, mais a experiência vai se tornando constrangedora visualmente e narrativamente, cheio de diálogos expositivos com explicações que não interessam a ninguém, e com esse clima de romance que, volta a frisar, não convence por um segundo sequer. Entre Montanhas tem um mistério intrigante e nada além disso. É um filme sem imaginação, conceitualmente desastroso, que se perde entre o terror, a ação e o romance numa mistura dolorosa de se ver, ou pelo menos de se tentar ver, porque tudo é tão escuro, tudo é tão sem vida, que em alguns momentos eu estava até com dificuldade de enxergar o que estava acontecendo em cena. E aí, o que você achou de Entre Montanhas? Diga nos comentários, não esquece de deixar o like, de compartilhar esse vídeo e de seguir o Barata no Cinema, porque isso me ajuda muito.